insistiu em ficar. Bruna, abre o microfone pra você se escutar. Do café na madrugada ao sim que muda o dia. Entre o medo e a coragem vai nascendo a ousadia. História de sucesso, conta mais, quero saber. Quem ralou, quem quase abriu mão, mas escolheu crescer. História de sucesso de quem insiste em tentar. Bruna, abre o microfone pra sua voz brilhar. Oh, yeah. Boa tarde, estamos começando mais um Mesa de Decisão. Quem está nos ouvindo na rádio, não esqueça de seguir o nosso canal no Instagram e no YouTube, @Mesa de Decisão. Hoje a nossa convidada é Gleice Rodrigues. Algumas pessoas amam a profissão dela e alguns empresários veem como um parceiro estratégico. Outros se frustram porque acham que é só uma pessoa que tem que ficar tirando um boleto de imposto para pagar, né? Então, hoje, nós vamos entrevistar a contadora Gleice, sócia da GR Contabilidade. Aproveitem para colocar no chat as perguntas, tirem as dúvidas, que hoje nós vamos falar sobre a reforma tributária, sobre como que os empresários precisam se adequar. Seja bem-vinda, Gleice. Muito obrigada pelo convite, por aceitar estar aqui hoje, nessa tarde com a gente. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui, falar um pouco a respeito da minha profissão, desmistificar, né, para esses clientes que acham que contador é apenas emissor de boleto, e falar um pouquinho aí a respeito da reforma tributária, que é a bola da vez, né? É o que todo mundo está curioso, é o que todo mundo está na expectativa, e tentar tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Sim. Vamos começar já para a primeira pergunta, né? Hoje, a gente ouve muito falar da reforma, e tem muito empresário que está com medo. Então, realmente, precisa ficar com medo ou isso está se tornando um mito, um bicho-papão que não é assim? O que o empresário precisa, de fato, saber sobre as principais mudanças da reforma e como que ele tem que se comportar com o contador? Né? Porque, às vezes, ele não sabe assim, o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que fazer, qual que é o papel do contador na minha empresa, no que ele pode me ajudar? Então, o empresário, principalmente, ele tem que entender que a reforma tributária vai exigir dele mais organização. O seu financeiro ele tem que ser mais organizado, os números eles têm que ser vistos, né? Porque hoje a prática do empresário é deixar muito eu vou ver, né? O financeiro ali não é muito importante, eu quero fazer a operação rodar primeiro. A dor do empresário sempre é a operação, né? Estão sempre focados na operação, o que quer que dá certo. O comercial, eles são muito preocupados com o comercial, que tem que vender, e não que não seja importante tudo isso. Mas o financeiro, ele anda de mãos dadas com a contabilidade, né? Então, a reforma tributária, ela já é uma realidade. 2026, nós já estamos em período de teste. Ela vai começar a ser implantada em 2027, porém, essa transição ela é progressiva, então ela vai iniciar em 2027, mas ela só vai estar 100% em 2032. Então, assim, são muitas informações, é um período longo, estamos extinguindo alguns impostos e estão surgindo novos impostos. Então, a principal parte ali do empresário é estar planejando junto com o contador, né, para que essa reforma tributária não pegue ele de surpresa. E hoje, o que você diria assim, que é o principal, vamos dizer assim, o principal erro que os empresários cometem e que são simples dele resolver, e que se ele não resolver, por exemplo, eu vejo assim, que eu dou consultoria, então nas consultorias eu vejo ainda muita confusão, pagar a conta pessoal na conta física, pagar a conta da empresa na conta física, e essa confusão que parece que não é nada, realmente
não vai ter um impacto grande para os pequenos empresários ou ele tem que estar observando isso desde agora? Bruna, eu sou especialista em micro e pequenas empresas, né? Então, eu trabalho bastante com MEI e bastante com pequenas empresas, principalmente no ramo de prestação de serviço. Então, o empresário, principalmente os micro e pequenos que estão iniciando, normalmente estão ali iniciando, eles têm muito essa dificuldade que você está falando, de entender que tem que ser separado, de entender a importância de ter uma empresa aberta, um contador cuidando, a importância de acompanhar o financeiro, que é o que eu já venho falando. Por exemplo, eu estava, antes de você chegar conversando, e eu dei um exemplo bobo, assim, para as pessoas entenderem, né? A pessoa física hoje, o imposto ele pode chegar até 27%, que é o imposto de renda da pessoa física. Quanto na empresa, para esse mesmo prestador de serviço, ela começa com 6%. Então, a gente pega um exemplo aí, um faturamento de R$100 mil. A cada R$100 mil, a pessoa física está sujeita a pagar 27 mil. Lógico que isso aí a gente está arredondando, assim, para simplificar, né? Mas nessa ótica, o CNPJ ele está sujeito a pagar 6 mil. Olha a diferença para você ver. Então, assim, a reforma tributária, ela trouxe uma coisa muito interessante. Antes, o MEI e a pessoa física, eles tinham ali uma faixa de isenção e um limite de faturamento separado. O que o nosso governo fez? Ele aumentou a taxa de isenção do CPF, que era 2.800 para 5 mil, todo mundo ficou feliz. Porém, os MEIs, que poderiam faturar ali até 81 mil por ano, que dá 6.750 por mês, agora é tudo somado. Então, se você fez 5 mil sendo físico e jurídico no MEI, já estourou. Entendi. Não é 5 mil. O que o MEI fazia, né? Eu, como pessoa física, posso gastar mais 5 e como MEI, mais 6,5, que daria 11,5. Então, a reforma tributária diz que não, que essa renda, o autônomo, é somada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa separação que você mencionou, né? E as pessoas, elas têm que desmistificar essa questão de, contador é caro, abrir empresa é caro, ter uma empresa é caro. Não, gente. É mais barato você ter uma empresa do que pagar imposto na pessoa física. A grande questão é que as pessoas acham que nunca vão ser fiscalizados. Mas e se for? E aí? Exatamente, assim, eu percebo que o pequeno, ele acha que ele é muito pequeno para ser visto. Só que, né, a IA tá aí, a inteligência artificial, as ferramentas do governo. Elas hoje têm um alcance que há 20 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, ele não era, realmente, teria que ter muito azar, vamos dizer assim, que caía numa amostragem. Então, a gente caminha para um cenário que não vai ser mais amostragem, né? As IAs, elas vieram com tudo, né? Tá dominando o mundo desde quando a internet surgiu, há 20 anos atrás, mais ou menos. Eu falo que é a quarta revolução industrial, né? E a IA tá muito forte. E eu já vi clientes falando assim, vou fazer depósito picadinho na minha conta, porque o governo não vai ver. Se eu pegar 50 mil e receber 10 depósitos de 5, o governo não vai me ver. Outro mito que eles falam, não, eu não vou fazer Pix, vou fazer só transferência, porque o Pix é mais visado. E, infelizmente, não funciona assim. Eu tenho clientes MEI que já foram autuados e foram desenquadrados do MEI porque eles faturaram 10 mil. Quer dizer, 10 mil, se comparado com os milhões e milhões que algumas SAs faturam, era para o governo não enxergar. Então, é um mito total, tá? Essa IA, ela tá vindo com tudo, o cruzamento de dados já está acontecendo. Desde o ano passado, a gente teve bastante barulho sobre isso no ano passado, mas esse ano, efetivamente, eu tenho visto acontecer e não tem para onde correr. Quando o banco envia sua informação de sua movimentação para a Receita, ele não separa, vou mandar a transferência, o Pix, mas se for um DOC eu não vou mandar. Não, ele vai pegar ali global, tudo que você movimentou e vai mandar para a Receita e ela vai cruzar os dados. Então, assim, é uma realidade. As IAs
não estão Estão com perdoando. tudo, né? A gente está usando, mas não somos só nós para trabalhar. Todo mundo está usando, né? Exatamente. Para o bem e para o mal, vamos dizer assim. Não que seja mal, né? E essa questão... eu vejo que seja assim, na atual situação tributária que o Brasil está, eu vejo que seja mal, sim. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do mundo. E isso impacta muito pro empresário. Então, assim, fica pro bem ou pro mal? Não, é pro correto, porém o correto não está sendo legal, né? A carga tributária está altíssima. Mas eu vejo também que tem a questão de ser, sim, a carga tributária alta, mas existe também um pouco do mito, porque já me procuraram assim, eu quero ter uma hospedagem fiscal no Paraguai que o imposto é menor, mas aí você vai puxar, a pessoa está numa alíquota de 6%, 7%, mas por que você quer ir para o Paraguai? Lá é 10%, vamos dizer assim. Então, eu vejo também que existe um pouco de emoção nesse sentido, tá todo mundo falando, então eu vou para essa onda. E o pequeno, às vezes, ele tem que entender que ele precisa fazer a conta, né? Pensando no pequeno, vamos imaginar que hoje... Desculpa. Hoje a pessoa ela fala assim, eu quero abrir uma loja de roupa. Eu quero começar a vender bolo. A pessoa, ela começa, deu lucro, ela legaliza? Ou você acredita que a pessoa já tem que começar, já abre o MEI, já começa a separar? Mas o MEI já é justamente para isso, é para quem está começando. Você tem que começar certo já. Se isso é um negócio, se você está abrindo uma empresa, o MEI ele já é justamente para isso. Esse 81 mil que o MEI não paga imposto é justamente para fortalecer esses pequenos. Então, assim, a pessoa fala, vou abrir primeiro, vou ver se dá certo. Então, você não está com projeto de dar certo? Você está abrindo com projeto de dar errado? Então, assim, o planejamento é que você abre para que dê certo. E o MEI já vem para te salvar nesse começo aí. Não, abrir o MEI, você vai pagar só o INSS mensal, que é algo que vai voltar para você como forma de previdência social, que serve para fins de aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença. Então, é algo que você vai pagar que é benéfico para você. Uma isenção de imposto vai separar o seu dinheiro da pessoa física. Por que não abrir? Hoje o MEI ele é quantos por mês? Em torno de R$90 por mês, que é realmente só 5% do salário mínimo, que é o INSS que o MEI paga hoje. Então, legal essa informação. A mulherada que está ouvindo, que está começando um negócio ou que já tem um negócio em andamento e ainda não está regular, com R$90 por mês você recolhe INSS e tem auxílio maternidade, né? Exatamente. Que é o quê? 4 meses? Será? 4 meses. 4 meses. A gente só tem que tomar cuidado, porque assim, o MEI, ele tem um período ali, você tem que estar contribuindo há mais de 12 meses para que você esteja apto a requerer esses benefícios, né? E assim, pessoal da área da beleza, é algo que cresce muito rápido, da estética, né? Hoje a gente tem visto aí o boom que foi o Botox, né? Estética facial, unha de gel e tudo, sobrancelha, isso aí tá muito em alta. Então, assim, essas mulheres são ideais para começar no MEI. Né? Vai começar certinho, vai ter essa seguridade, principalmente mulher, que tá tudo desse sujeito, mas não só mulher, homens também, né? A gente tem homens aí fazendo aplicativo, fazendo entrega, não tem um CNPJ para se resguardar, às vezes sofre um acidente, alguma coisa, então eu acho muito importante fazer sim. E o MEI, ele já pode ter um funcionário? Por exemplo, a pessoa ela cresce rápido, ela já precisa de um ajudante, ele pode contratar ou ele tem que mudar o porte da empresa? O MEI, ele pode contratar até um funcionário. O MEI suporta até um funcionário. Mas, assim, foi interessante você tocar nesse assunto, porque o que acontece? Cresce muito rápido, pode contratar mais de um, mas se você está crescendo muito rápido, que bom, vamos mudar o porte, isso é positivo. A gente tem que querer crescer. A gente tem que entender que no momento que você deixa de ser MEI e passa para uma limitada, que você está transformando e mudando o porte, é porque deu certo. Então, as pessoas, elas têm essa ótica negativa, né? De, vou ter que pagar o contador. Eu contei uma piada aqui, a moça até falou, conta essa piada lá. O contador é o único profissional que precisa que você esteja bem. Veja só, para você ir no médico, você tem que estar o quê? Doente. Pra você contratar um advogado, você tem que estar o quê? Enrolado com a justiça. Pra
Você levar seu carro no mecânico, o quê? O mecânico precisa que o seu carro estrague. O contador, não. O contador, você tem que estar bem, você tem que estar ganhando dinheiro, você tem que estar próspero, você tem que estar crescendo para que você tenha um contador. Então, assim, tem que acabar, né, esse mito de que contador é caro, abrir empresa é caro, que é um custo. Não é um custo, é um investimento. Porque um negócio sem a consultora financeira para ajudar no financeiro, para que o contador consiga fazer um bom trabalho, ele é um risco. Sim. E hoje você vê, por exemplo, que existe uma dificuldade em precificar o produto ou serviço com imposto, porque, vamos dizer assim, caro ou barato, quem vai pagar vai ser o consumidor final. Então, eu vejo que às vezes o empresário ele vende, fatura, presta serviço e depois ele trata o imposto como se fosse uma despesa que está saindo do bolso dele. Existe uma resistência, né, do empresário, porque, como você disse, quem paga o imposto é o consumidor final. De fato, se você fizer um bom planejamento tributário, uma precificação adequada. Mas o empresário, ele acha que para ele se tornar competitivo no mercado, ele tem que ter um preço muito baixo. Então, isso, às vezes, impede de que ele pense com essa ótica de embutir o imposto, que de fato é um custo, né? Assim como a fabricação, assim como a pintura, assim como a matéria-prima, o imposto também é um custo. Então, ele tem essa dificuldade visando que o produto dele seja mais barato para ser competitivo. E a gente tem visto que não é uma realidade. O seu produto, o seu serviço, o seu negócio, ele não é só preço, ele é valor, né? Valor agregado. Né? É qualidade, é um bom atendimento. Então, o empresário ele tem que parar de usar a ferramenta só preço, né? Ele tem que abordar outros aspectos do negócio dele para ser competitivo. Aí ele vai conseguir embutir o imposto tranquilo. Assim, a minha visão particular, porque o que acontece no mercado, né? A pessoa, o negócio dela não existe sozinho. Então, você tem uma fábrica, sei lá, de produzir lápis. Aí você tem 5 concorrentes. Você tem um que recolhe tributo e os 4 não. Então, eles automaticamente vão ter um preço mais baixo. E a pessoa que quer pagar e viver tudo certinho, ela sente essa dificuldade. Que se é para ela estar no mercado, é difícil dependendo da forma como os concorrentes não precificam corretamente o produto. Então, tem ramo que você vê assim, parece que está todo mundo só fazendo rolagem de valores que entram e saem e ninguém está lucrando, né? Tem ramos que são muito complicados. Você acredita que com a reforma essas empresas vão deixar de existir? E vai favorecer aquelas pessoas que trabalham correto? De repente, assim, a gente caminha para, vamos dizer, aquelas pessoas que fazem tudo certinho, elas tendem a se consolidar e expandir, enquanto que os errados tendem a não existir mais, porque como que vai ser essa fiscalização? A pessoa vai levar tanta multa que ou ela se adequa ou ela fecha a porta? Mas olha a complexidade disso. Você fala para mim assim, eu tenho 5 empresas, uma recolhe imposto e as outras não. Quando você fala, as outras não recolhem imposto, elas estão sonegando. Sim. A palavra certa é sonegação, e sonegação é crime. Eu não consigo nem fazer um comparativo de uma empresa que está trabalhando certo e uma que está fazendo um crime. É a mesma coisa de eu falar assim, é mais fácil eu roubar do que trabalhar. Sim, é mais fácil, mas não é o correto. E a reforma tributária, o intuito dela, além de intensificar essa fiscalização, né, através das IAs, é tentar simplificar, né, a carga tributária para que a gente consiga se adequar. Então, assim, é o ideal. Procure um contador, né? Faça um planejamento tributário, procure um consultor, faça um planejamento financeiro, um estudo de mercado para que você consiga precificar e ainda assim ser competitivo. Porque não há o que se dizer, né? É sonegar, não pode. Eu vejo muitos clientes que chegam em mim e falam assim, Gleice, preciso que você me ajude, meu imposto está muito caro. Eu preciso dar um jeito, mas qual é o jeito que eu vou dar? Eu não faço as leis, né? O contador, o empresário, o consultor, a gente não faz as leis. A gente faz com que as leis, que as normas sejam cumpridas. Então, não existe um jeito de diminuir imposto, mas a contrapartida é o seguinte, se o seu imposto está crescendo, seu faturamento está crescendo.
Então, o empresário, ele tem que gostar de pagar o imposto, significa que ele está faturando. Agora, você foi no ponto-chave, saber precificar, para que o pagamento do imposto seja compatível com o faturamento e ainda dê lucro. Então, o segredo não é não pagar o imposto, o segredo é ter um bom planejamento, uma boa precificação, para que você consiga absorver o imposto de uma forma saudável. Sim. E hoje, assim, de tudo que você já viu na sua vida de contabilidade, qual foi o caso mais grave da pessoa, às vezes, achar assim, não, isso daqui não vai dar em nada, e, de repente, ser negativamente surpreendida? Olha, para mim, né, porque eu acho que, como eu trabalho com pessoa física, micro e pequenas empresas, para mim, uma situação, assim, que me deixou bem triste. Eu tenho uma cliente na contabilidade, ela é minha cliente apenas na pessoa jurídica, né? E ela é funcionária pública, então ela é sócia Ela não é sócia administrativa. Isso, ela é minoritária. E perdão, gente. Nada. Então, ela é funcionária pública, tem essa pequena empresa e ela arrumou uma pessoa que não é contador para fazer o imposto de renda dela, pessoa física. Inclusive, pessoal, tá na época do imposto de renda pessoa física. Quem não fez, corre, não deixa para a última hora. E essa pessoa, ela simplesmente inventava despesas e informando aquele monte de despesa lá para que ela conseguisse restituir. Para quem não sabe, o imposto de renda funciona assim, né? Você paga o imposto de renda, né? Descontado ali em folha, normalmente. E aí, quando você tem despesas, principalmente com saúde e educação, e tem dependentes que têm despesa com saúde e educação, o governo te devolve uma parte. Porque a legislação fala que isso, né, é obrigação do governo, né, da saúde, educação, a gente paga impostos para isso. Então, você pagou pessoal, particular, eu vou te devolver uma parte. Então, essa pessoa que ajudava ela ficava inventando despesas que não existiam. E ela foi pega na malha fina. E é o que eu falei para você, foi pega na malha fina no ano passado, mas auditou os últimos 5 anos. Nossa. E o que a Receita fala? Me comprova essa despesa. Não comprovou? Me devolve com juros, com multa e eu ainda vou te penalizar porque você fez fraude. Enfim, ela tá devendo quase R$100 mil. Nossa. Por uma besteira, né? Então, assim, não procurou um contador, porque o pessoal fala, eu faço imposto de renda, qualquer um faz. Não é bem assim, né? Então, assim, foi o caso assim, que eu fiquei mais entristecida, porque foi por uma bobagem muito grande. E, geralmente, no caso dessa pessoa, ela estava informando uma despesa que não existia. Ela estava lançando uma coisa que não existia ou ela estava apresentando uma nota fria? Por exemplo, lançando. Porque quando você faz imposto de renda, a priori você não apresenta documentação, você só informa, né? Agora, com as IAs, o governo ele consegue importar a informação direto do seu fornecedor. Por exemplo, você pagou a escola informa para a Receita e a Receita cruza o dado. Mas antigamente era mais difícil esse cruzamento, como você falou. Há alguns anos atrás, a gente informava, caso caísse na malha, eles pediam para apresentar o documento comprobatório. Então, nessa hora, ela não tinha um documento. Nossa, imagina a situação, né? Que situação. E aí tá lá, devendo. E dever a Receita não tem pra onde você fugir, né, menina? Eles bloqueiam a conta bancária, depois começa a bloquear os bens, né? Manda pra dívida ativa, não dá pra dever. A Receita Isso. Eu já vi alguns casos desse da pessoa, ela, por exemplo, tá devendo o MEI, porque tem lá os R$90 que paga por mês. E aí passa 2, 3 anos e aí nunca declarou, nunca pagou, de repente entra na dívida ativa. Quando entra, assim, se eu pudesse dizer o que é a dívida ativa, e quando entra na dívida ativa, eu vejo a dúvida mais frequente. Baixa esse CNPJ de MEI e abre outro, ou nesse ponto que a gente sabe que já muda de porte automaticamente, a pessoa também já aumentou o faturamento, se ela segue com esse CNPJ? Então, são duas situações diferentes, né? A pessoa abriu o MEI, não pagou ali o INSS, que é essa taxinha mensal, foi acumulando. A dívida ativa, assim, falando de uma forma popular, para que todo mundo entenda, é uma negativação, é a mesma coisa de um SPC ou de um Serasa ou de um protesto. Então, é a forma que o governo te negativa. Quando você está com um nome na dívida ativa, você não consegue crédito, né? Cartão de crédito, crédito bancário, financiamento, empréstimo, você é impedido, seu nome está sujo. Isso é a dívida ativa. O que acontece?
Não paguei, juntou 5 anos, foi para dívida ativa, vou cancelar o MEI. Pode? Pode, mas essa dívida ela é automaticamente transferida para o seu CPF. E o CPF não tem como você cancelar. Então, a dívida ela não é cancelada de nenhuma forma. Mesmo você cancelando o MEI, a dívida permanece. Mas o governo ele traz opções de parcelamento, assim, consegue parcelinhas aí de 50, 60 reais. Então, dá para regularizar, é tranquilo para regularizar. Além dessas mensalidades, o MEI ele é obrigatório uma declaração anual. Essa declaração anual é o que você declara. E aí, você ficou dentro dos 81 mesmo? Você tem um funcionário ou você tem 2? Então, essa declaração é de janeiro a maio, né? Também tá na época, viu, galera, de fazer declaração do MEI. E é onde que o governo ele entende se você foi desenquadrado ou não, se o seu faturamento foi superior ou não, e onde está o cruzamento de dados que eu te falei. Na declaração eu informo que eu faturei 81 mil. Aí o banco manda pro governo uma movimentação de 200, automaticamente excluído do MEI. Então, assim, dá para fazer, dá para cancelar, dá. Tem várias formas, mas fugir da dívida, não. Não tem como. Também não vai fazer o quê, né? Se a pessoa está movimentando, acho que vamos dizer assim, a grande informação que fica, se você está movimentando, porque a gente não vive mais na era do dinheiro, a gente está na era do Pix, digital. Cartão, eu nem tenho mais cartão físico, meu cartão no meu celular. Então, assim, tudo que você faz, ele é informado para a Receita. E realmente, assim, não tem o que ser feito, a não ser a gente se enquadrar. Eu vejo também alguns clientes com a seguinte postura, né? Gosta de vender, gosta de faturar e posterga demais a consultoria financeira, ou então a reunião com o contador. Busca, às vezes, em vamos dizer assim, último caso, quando o trabalho já fica difícil, porque daí vamos dizer assim, foi virando aquela bola de neve. Né? Hoje, assim, que conselho que você daria em relação à gestão de tempo para os clientes? Por exemplo, com certeza você tem vários tipos de clientes. Tem aquele super organizado e tem aquele que deixa tudo para a última hora. Assim, você vê que a pessoa que ela é mais organizada ou que ela, vamos dizer assim, sacrifica em pegar 1 hora por dia da semana, em fazer aquilo que ela não gosta, em fazer a parte chata. Essa pessoa, ela cresce muito mais rápido? Ou, no final das contas, não, aquela pessoa ela é desorganizada, ela não quer saber, mas ela trabalha tanto que ela prospera igual, vamos dizer dessa forma. Eu acho que a pessoa desorganizada, ela não consegue ver o resultado do trabalho dela. A pessoa desorganizada é aquele cliente que fala assim, nossa, eu trabalhei tanto, eu atendi, cadê o dinheiro? Onde que o dinheiro foi parar? Eu não tô vendo dinheiro. O desorganizado é esse cliente. E aí, no momento que você começa a fazer uma consultoria financeira, às vezes você entende que aquele dinheiro ali foi tudo pro iFood, ou foi ali para comer fora 3, 4 vezes por semana. Ele vai crescer, ele vai crescer de forma desordenada e quando ele tá pequeno, ele consegue ir contornando. Porém, quando ele chega a um ponto de crescimento, que ele já precisa dessa organização, ele não consegue avançar mais. E aí é nesse ponto que eles entram em desespero. Ah, porque eu tô cheio de dívida, porque eu trabalho, não vejo dinheiro, e aí eu fui autuado. Então, assim, cresce, mas tem um limitador. O desorganizado, ele consegue ir até certo ponto. Agora, o organizado, que tem um planejamento, isso é histórico, né? Todas as profissões ensinam isso. Você tem um planejamento, você vai crescer ordenado, e a cada etapa, você vai se preparar para a etapa seguinte, para você não ser pego de calça curta. Isso. E aí você não vai se embolar. Então, assim, é uma diferença enorme, não tem o que se dizer, né? A gente precisa ter essa organização, esse planejamento, é crucial. E hoje, você tem os clientes, vamos dizer assim, 1 vez por semana tem que estar com contador, a cada 15 dias, 1 vez por mês é o suficiente, pensando numa empresa de pequeno porte, médio porte? Olha, a contabilidade ela é muito dinâmica, né? Hoje, como a gente está na era digital, é tudo muito por telefone, por WhatsApp, o vídeo chamada, né? Mas assim, a gente sempre deixa à disposição do cliente para tirar dúvidas ou para marcar reuniões. Acaba que o contador ele é aquele profissional ali que ele fica mais escondido, né? Eu falo que as pessoas só percebem o contador quando o contador faz errado. Enquanto ele está fazendo certo e está tudo caminhando, assim, ele não é aquela pessoa que está tão presente dentro da empresa no dia a dia. Mas
Deu uma época de fechar a folha, se ele não mandar o olerite, ele vai ser percebido na hora. E agora eu quero fazer uma pergunta mais pessoal, porque eu fico horrorizada quando eu vejo algumas entrevistas de pessoas falando assim, quem que vai querer escolher estudar contabilidade? Como que uma pessoa, ela tem esse sonho? Eu vou pegar a coisa mais chata do mundo e ficar 4 anos aqui em cima desse livro mais chato que tem. E, assim, eu queria saber como que essa profissão entrou na sua vida, se você tinha influência, alguém da família, ou se você olhou assim, não, isso daqui é muito difícil, é um desafio, quero encarar. Eu acho que é dom, né? Cada um tem um dom. Minha primeira formação, eu fui técnica em enfermagem, totalmente diferente, área da saúde, né? Lidar com pessoas. Não consegui me adaptar, porque eu sou uma pessoa que tem várias sensibilidades. Eu sou muito emotiva de ver uma pessoa sofrer. Meu estômago é fraco para ver sangue e outras coisas mais. Não consegui. E com 18 anos eu consegui um emprego no Banco do Brasil. Antigamente o Banco do Brasil e a Caixa tinham umas terceirizadas. Não sei se você lembra, que era aqui tem Caixa, aqui tem Banco do Brasil, que eram tipo umas terceirizadas, que trabalhava com abertura de conta e caixa mesmo, de você ir no caixa, pagar a conta, sacar dinheiro. Hoje é tudo muito digital, mas 18 anos, eu tô falando de 20 anos atrás. E quando eu entrei no Banco do Brasil, eu me interessei muito por financeiro. E nessa vertente eu fiz administração de empresas primeiro, não foi a minha primeira escolha, não foi a contabilidade. E eu pensava muito em concursar, né? A administração ela é ampla, tem vários concursos que aceitam curso de administração e tal. Então, eu entrei muito forte na parte financeira, né? Eu trabalhei muitos anos com transporte de carga fracionada, fazendo o financeiro, contas a pagar, contas a receber, toda a parte ali do financeiro mesmo. E quando já muito antiga no financeiro, ali com 10 anos já de financeiro, eu estava muito refém do contador. Porque é o que eu tô te falando, o contador, quando ele é bom, ele não aparece, mas quando o contador não é tão bom, ele te dá dor de cabeça. E aí, nessa época, eu ali sofrendo, né, eu falei, não, vou fazer, porque no intuito de ser um profissional completo. E foi o que me motivou. Por coincidência, eu já estava na faculdade, quando eu conheci meu marido, que eu sou casada atualmente, e a mãe dele era contadora, ela é falecida, né, mas ela era contadora há mais de 30 anos. Então, assim, por coincidência, eu estava no início ali da faculdade de contabilidade, conheci ela e aí deu aquele gás, né? Porque ela me ensinou ali no começo tudo, eu estagiei com ela, que a faculdade, eu acho que não só no curso de contabilidade, mas em várias profissões, ela só te dá uma base, ela não te dá realmente ali o que é o dia a dia, né? A experiência. Então, eu ganhei muito com a minha sogra. E eu sou completamente apaixonada. Eu amo a contabilidade, o administrativo, o financeiro, amo números. Tem gente que detesta, matemática, número, não sei o quê. Eu tenho muita facilidade e faço o que eu amo, de verdade. Tá vendo? Quem tá em dúvida aí que tipo de profissão que vai seguir ou se pensa, né, em voltar para o mercado de trabalho, é muito comum, eu vejo as pessoas fazerem um primeiro curso, trabalhar até um tempo e não se identificar, ou então não gostar e se sentir desafiado. Acho que é legal a gente sempre falar assim que nunca é tarde para recomeçar. Na verdade, a gente vai somando as nossas experiências e ficando cada vez melhor, né? E não pode ter medo de errar, né? Meu filho tá com 17 anos, fez 17 anos ontem, e ele tá totalmente perdido. Não sei o que eu faço, e se eu fizer e não gostar, faz sem medo. Se lá na frente você vê que não é isso, muda, a gente tem tempo, né? Os jovens têm bastante tempo, né? Então tem que ir, né? Para algum lado tem que ir, aí vai acabar se encontrando. Para uma pessoa que está estudando hoje a contabilidade, você indicaria a pessoa já começar a trabalhar e estudar para ganhar mais experiência, já terminar a faculdade maduro? Ou você acha que é importante a pessoa se debruçar ali no livro pelo menos até X semestre e depois ela trabalhar num escritório de contabilidade, Se eu pudesse, eu só trabalhava no escritório, eu nem fazia faculdade. Mas não pode, né? Tem que ter o curso superior, tem que ter o CRC, que hoje é como a OAB, através de prova, né? Mas, assim, é importantíssimo você estar dentro de um escritório para você conhecer a rotina, conhecer os sistemas, né? Hoje está tudo muito sistematizado e, infelizmente, a faculdade ainda não traz essa rotina que o escritório traz. Então, assim, para mim, 90% do curso é você estar praticando. Sim.
muito importante. Se puder fazer estágio do começo ao fim, faça. Se tiver condições, né? Porque às vezes a pessoa tem condições, às vezes não, porque ela precisa estar num emprego ali formal para se sustentar e tal. Mas se tiver condições, faça a maior quantidade de estágio possível. É muito importante. E hoje, qual que é o sinal? Porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, né? Acontece do contador, às vezes, deixar de fazer informes, da empresa levar multa, e o empresário ser surpreendido, assim. Eu já escutei muito assim, nossa, eu confiei cegamente que se ele é pago, ele está olhando, e, de repente, ele não estava olhando. E agora, assim, a pessoa ela perde a confiança, enfim, começa a buscar por outros profissionais. O que o empresário ele precisa saber para ele não ser surpreendido, no sentido assim, o escritório às vezes é muito grande, tem muito profissional, aquele CNPJ ali passou batido, desenquadrou, está com uma alíquota já maior antes da hora, quais são os nomes dos relatórios que ele tem que pedir. Eu vejo que a pessoa ela até quer conversar com o contador, mas ele fala assim, eu vou conversar o que ele que estudou, não fui eu, não sei nem o que eu vou perguntar. Tipo assim, é bem simples, na verdade, né? Parece complexo, mas existe as certidões negativas de débito. Essa certidão negativa de débito, ela tem no âmbito trabalhista, municipal, estadual e federal. Então, você vai solicitar para o contador. O contador, ele faz um fechamento. Mensalmente, ele fecha a folha, te manda. Mensalmente, ele fecha o fiscal e te manda. Você pode solicitar para que nesse fechamento ele envie as certidões negativas. Isso vai garantir para você essa integridade de que tudo está sendo recolhido, que está tudo certo. E também o ECAC, que é o sisteminha da Receita Federal, ela dá um relatório de situação fiscal. Ela dá esse relatório que você também pode pedir e acompanhar. Então, assim, não é bicho de sete cabeças. Peça para que ele mande todo mês. Qualquer pessoa ali na gerência ou o próprio empresário que dá uma olhada ali já vai entender que se tem ou não alguma pendência. Agora, a respeito do enquadramento, que você fala assim, que a minha alíquota está muito alta, está muito baixa, antes da hora ou depois da hora, aí realmente você tem que ter um relacionamento com o seu contador para que vocês trabalhem isso juntos, né? Assim, não tem uma fórmula mágica, não é nada pronto, né? Vai acontecendo. A alíquota, ela não é fixa, né? Ela flutua conforme seu faturamento. Então, às vezes, não é esse mês que você vai enxergar qual que é o regime ideal para você. Às vezes, você tem que fazer um estudo ali de período. Porque toda profissão, ela tem uns períodos sazonais. Tem mês que você fatura lá em cima, mas a maioria dos meses você fatura lá embaixo. Aí você quer se enquadrar num regime pensando nesse mês, mas ele vai te atrapalhar em todos os outros. Então, assim, realmente tem que ter esse relacionamento para que o contador vai te orientando. E o empresário, ele tem que ser curioso para aprender, né? Eu tive uma situação de uma cliente que ela me mandava bastante TikTok. TikTok não é escola de contador, gente. TikTok, ele é sensacionalista. Eles já fazem aquelas chamadas de impacto, que já é para assustar todo mundo. Então, assim, procure fazer um curso, né? Procure ir em palestras, para tá tendo essa intimidade com a contabilidade, até para que quando o contador for te passar, você consiga compreender o que ele está passando. Então, assim, acho interessante o empresário ele ter essa formação o básico, pelo menos, para ter essa conversação. E hoje a gente tem alguns cursos no Sebrae, no Senai, que dá para a pessoa entrar, acessar e ter um básico, né? Porque eu acho que a pessoa ela não tem que aprofundar, mas ela tem que ter um básico só para ela, assim, ter essa noção dos relatórios, que nem você já passou. Tenho certeza que tem muitos, eu sei que tem muitos empresários que eles são muito perdidos mesmo, assim. Não, mas eu vou lá, vou falar o quê? Eu não sei nem o que eu vou começar a conversar. Você pode conversar, sim, do jeito que você me perguntou, o que que eu faço, o que eu tenho que te pedir, contador, o que eu tenho que te pedir para que eu tenha segurança que você está fazendo tudo certo. Se for um contador, ok, ele mesmo vai te sugerir. Mas o empresário ele tem que ter essa curiosidade, né, de buscar a informação. Não adianta ficar, porque eu tô pagando imposto. Não. Mas e aí, por que você tá pagando imposto? Você tá faturando. Se você tá pagando imposto, você tá faturando. Você quer pagar menos imposto? Você quer vender menos? Você quer ganhar menos dinheiro para você pagar menos imposto? Então, assim, tem que ir com a mente aberta, né, para o contador estar orientando mesmo. A gente já está chegando nos minutinhos finais, e aí eu queria que você já compartilhasse as suas redes sociais,
se tiver site também, número de WhatsApp, pode ficar à vontade e divulgar, assim, hoje como que está o momento do seu escritório, hoje você está contratando, hoje você está com a carteira aberta para receber novos clientes, vai fazer declaração pessoa física. Então, pessoal, hoje a gente está no Instagram, né, GR Contabilidade MT, e no WhatsApp, nosso atendimento ele é muito digital, né? Seguindo essa era digital, a gente está com atendimento no WhatsApp no 659-9221-5064. O escritório ele está sempre aberto para receber novos clientes, é um prazer para a gente, né? Tá recebendo os clientes e poder atendê-los de forma personalizada, né? Trazendo o que cada realidade precisa. Eu sou especialista hoje em prestação de serviço, né, para micro e pequenas e médias empresas. Eu trabalho com o Simples Nacional, né? Eu peguei esse ramo do Simples Nacional. E, assim, eu tô chamando muito pessoal, eu tô chamando muito MEI para estar entrando nessa vibe de, e aí, eu tenho que transformar, já tá no meu momento, eu já cresci. Então, eu tô trabalhando bem forte nessa campanha, né, do MEI a entender que ele cresceu e entender que ele crescer é bom e trocar de regime, trocar de MEI, de porte, né, de MEI para LTDA é legal. Então, assim, estou numa campanha muito forte sobre isso e estamos no período de entrega de imposto de renda pessoa física e declaração obrigatória anual do MEI. É obrigatório, se não entregar gera multa, tem prazo. Então, assim, a maratona vai até maio. Não deixa para a última hora, a gente está tendo bastante instabilidade, justamente com a reforma tributária. Vários sistemas estão passando por atualizações. Por exemplo, o pessoal sabe aí que a Prefeitura de Cuiabá está tendo muita instabilidade no site emissor de nota fiscal, está tendo bastante dificuldade. Então, assim, não deixe para a última hora, já vamos se organizar para fazer essas declarações. Até que data? Até dia 30 de... 23, salvo engano, é 23 de maio. 23 de maio, então Isso. a gente está em abril, já está na hora. Eu tenho que mandar o meu, lembrei do meu agora. Tá em cima da hora já. Eu faço meus clientes fazer e o meu vai ficando, né? Pra depois, Vamos não fazer pode. o seu. Tá, então eu quero agradecer, eu quero reforçar aqui com vocês, a sua rede social é @ GR Contabilidade MT. Isso. Quem está nos ouvindo pela rádio e ouviu, às vezes, só um recorte da entrevista, ela está disponível de forma integral no YouTube, Mesa de Decisão. Entre, se inscreva, compartilhe. Você que é esposa, a sua esposa está aí vendendo roupa, né? Tem o seu estabelecimento e todo mês você tem que fazer um aporte ali para ela terminar o mês. Vamos fazer a consultoria para se ficar certinho, ver se o imposto está pagando certinho. É possível a gente ter um negócio bem estruturado e que pare de pé, né? Se não for possível, não faz sentido. Às vezes a gente tirar dinheiro do bolso para estar trabalhando, né? Melhor não trabalhar, então. Sai mais barato. Sai mais barato não verdade. Trabalhar, né? Mas vamos trabalhar e crescer de forma organizada e planejada, que aí vai dar tudo certo. Tá, então, obrigada a cada um dos ouvintes. Quem está assistindo no YouTube, se inscreva, não só visualize, se inscreva. Ativa o sininho. Instagram, a gente coloca os cortes, @Mesa de Decisão. Muito obrigada por mais uma semana, por mais uma tarde. Na próxima quinta-feira, às 15 horas, estamos de novo. Vem sentar, vem escutar. Toda escolha